continuidade ao nosso mini curso, então agora nós vamos falar sobre adubação, tá ok? Bom, é importante que você já tenha entendido o que é calagem, como fazer a calagem, como fazer a aplicação, para que a gente possa ir para o próximo passo, que é a nossa adubação. Lembrando, a adubação sem o solo ter sido corrigido não adianta nada, certo? Vamos lá, como fazer a adubação então? Como é que eu faço esse manejo de adubação? Primeiro de tudo, análise de solo. Fazer qualquer recomendação de adubação sem uma análise de solo antes é burrice. Isso mesmo, burrice. Por quê? Porque é como se fosse, imagina um médico, por exemplo, que o paciente chegou lá, ele já sai receitando algum tipo de remédio sem antes ter feito uma análise do que está acontecendo, pedir um exame de sangue, fezes, urina, enfim, sem fazer um exame de como está o paciente. É dar um tiro no escuro, tá ok? E aqui, para a gente poder fazer a nossa adubação, o primeiro passo é a análise de solo. Então tem que ser feita uma análise de solo. É importante que você tenha um pouco de domínio sobre essa área de interpretação de análise de solo. Se você precisar, nós temos alguns materiais gratuitos no nosso canal no YouTube falando sobre análise de solo. Temos também cursos online, né, na nossa plataforma, que a gente ensina como fazer essa interpretação. Tem bastante material disponível para você aí, tá ok? Mas vamos lá, primeiro, análise de solo. Eu preciso da análise de solo no local e de forma correta, fazer a análise de solo de forma correta para a interpretação. Depois, a necessidade da cultura. Eu preciso saber quanto que aquela cultura precisa para eu poder fazer a comparação do que tem no solo com aquilo que eu vou ter que aplicar, certo? Então eu preciso de saber a necessidade. E onde que eu encontro isso? Olha, dependendo da sua região, nós temos vários boletins técnicos de cada cultura. Tá? Então, por exemplo, na minha região, a gente vai continuar falando sobre café aqui, na minha região é muito comum, né? O café é a nossa principal cultura, tá ok? Então, é comum que a gente encontre muitos boletins técnicos aí que vão nos dizer qual a necessidade que essa cultura precisa. Então é importante que você busque essa necessidade. E quando a gente fala de necessidade, nós vamos dividir essa necessidade em 4 partes, tá ok? Pode ser em 3, que é plantio, formação e produção. No nosso caso aqui, nós vamos colocar 4, porque nós temos também a adubação de cobertura, que é comum para a cultura do café, ok? Então, você vai dividir essa adubação em 3 partes. Nós chamamos de plantio. Eu vou colocar aqui a cobertura também. Formação e produção. Ou seja, a minha adubação não pode ser a mesma desde lá do plantio até lá na produção. Isso numa cultura perene, é claro. Se fosse uma cultura anual, a gente ia fazer uma única adubação, que é a adubação de plantio, e talvez algumas de cobertura. Mas nós estamos falando de uma cultura perene. Então, eu tenho que saber a necessidade que essa planta precisa em cada fase dela. Em cada fase dela. Então, vai ser adubações diferentes, certo? Então, olha só, quando a gente fala necessidade, é a quantidade em quilograma de nitrogênio, de fósforo, de potássio e os outros nutrientes. Aqui nós vamos nos ater apenas ao NPK, o nitrogênio, fósforo e potássio, mas isso vale para todos os outros nutrientes, certo? Então, a gente pegar a cultura do café, por exemplo, no boletim técnico aqui da nossa região, ele vai dar a seguinte recomendação: 0, 200, 0. O que significa isso? Quer dizer que no plantio, essa cultura precisa de 0 kg de nitrogênio, 200 kg de fósforo e 0 de potássio. Isso para adubação de plantio, adubação de cova ou de suco, certo? Então, depois de já ter corrigido o meu solo, eu tenho que olhar a necessidade. Olha só, 0, 200, 0. Quando isso? 30 dias antes. 30 dias, não vou deixar o antes aqui, tá? 30 dias antes do plantio. Então, antes de plantar, eu preciso colocar 0 kg de nitrogênio, 200 de fósforo e 0 de potássio, tá ok? Aí depois nós vamos ver como aplicar esses 200 kg, tá ok? Então, 200 kg de fósforo que eu preciso. Isso é comum, é lógico, porque o fósforo, ele é o principal nutriente lá que vai ser responsável pelo crescimento radicular. Além de produção de ATP, que já é outro assunto, mas o fósforo é o que a gente precisa aqui no nosso plantio. E cobertura? Essa cobertura eu vou precisar de 24 de nitrogênio, 0 de fósforo e 50 de potássio. Isso em 3 parcelas, ok? Olha só, essa é a minha necessidade. 24 de nitrogênio, 0 de fósforo
e 50 de potássio. Isso eu não estou tirando, eu não estou inventando isso da cabeça, que é o boletim técnico da nossa cultura que está colocando aqui. E formação? A formação aqui ela depende se é no primeiro ano ou no segundo ano. Então eu divido a formação da minha cultura no primeiro ano e segundo ano. No primeiro ano, a minha cultura precisa de 40 de nitrogênio, 0 de fósforo e 67 de potássio. Isso em 3 aplicações, ok? E no segundo ano, 100 de nitrogênio, 0 de fósforo e 100 de potássio. Essa aqui é a minha necessidade para a formação no primeiro ano da minha cultura e no segundo ano da minha cultura. Isso aqui eu vou colocar aqui 3P, tá? Porque não vai caber aqui no quadro, mas é 3 parcelas, ou seja, em um ano eu vou fazer essa aplicada no primeiro ano de formação. Eu vou fazer isso daqui em 3 parcelas, principalmente em época de chuva, tá? A gente tem que escolher bem aí a época de plantar, porque aí vai dar de acordo com cada, dependendo do insumo que você vai utilizar. Se ele é um insumo, por exemplo, à base de ureia, né, é importante que o solo esteja úmido, principalmente por causa da volatização, que é um outro assunto, tá ok? No segundo ano. E depois para a produção. No nosso caso aqui, essa produção só vai vir a partir do terceiro ano, que é o café. É lógico que se fosse um citros, isso aqui seria diferente, né? Então você tem que olhar o boletim da necessidade de cada. Então produção, por exemplo, a gente vai precisar de 140, 140 de nitrogênio, 75 e 340 de potássio. Isso também em 3 aplicações no ano, tá ok? Eu vou pegar esse valor total aqui, vou calcular ele, vou ver qual, dependendo do que nós vamos falar a partir de agora dos insumos, e de acordo com a quantidade do adubo ou dos adubos que for utilizar, então aí eu divido isso aí em 3 aplicações. Então eu já fiz a análise de solo, agora eu vejo a minha necessidade da cultura, eu olho no boletim técnico quanto que ela precisa em cada fase. Agora você já começa a entender que não é tão simples como eu fazer todos os anos eu vou utilizar a mesma quantidade de adubo, né? O meu vizinho lá colocou essa quantidade, eu posso vir aqui e colocar a mesma. Não é bem assim. Primeiro eu faço a análise de solo, depois eu olho no boletim qual que é a necessidade dela em cada fase. Então, independente da cultura que você trabalha ou que você vai dar assistência, não sei com o que você trabalha, mas a primeira coisa que você tem que fazer é pegar lá o boletim técnico, em livros, site da Embrapa. Então hoje com a internet fica muito fácil, né? Você digita no Google aí, necessidade da cultura X, ela vai te passar lá toda a necessidade que ela precisa em cada fase. A loja tem que olhar, fazer um comparativo de dados da sua região, e essa daqui é a nossa necessidade. Olha, para o café Conilon aqui na nossa região, esse aqui é um dado atualizado e eu já posso me basear nele, eu já posso fazer o meu cálculo de adubação de acordo com essa quantidade, tá ok? Então isso aqui eu estou colocando só como exemplo, e a partir de agora então nós vamos calcular a adubação. E para calcular a adubação, o que eu preciso saber? Qual adubo que eu vou utilizar. Hoje a gente pode utilizar 3 tipos de adubos principais. Os adubos minerais simples, que são aqueles adubos, né, minerais, ureia, superfosfato simples, cloreto de potássio, entre outros adubos que a gente tem disponível no mercado. Posso utilizar um adubo orgânico, se eu quiser utilizar adubo orgânico, né, a cama de frango, esterco de gado, nós vamos aprender a calcular todos, tá ok? Como posso utilizar um adubo formulado, que é aquele lá 20-00-20, 7-14-28, né? Então, enfim, 00-20-00. Então existem vários, são formulados prontos de acordo com a necessidade que nós vamos aprender a calcular também, tá ok? Então, análise de solo, fiz a análise de solo, pega a necessidade da cultura e agora então escolho os adubos que eu vou utilizar de acordo com o que o produtor quer, tá ok? Os adubos que nós temos na região e a disponibilidade aí de nutrientes de cada um, ok? Então a partir de agora a gente vai fazer então o nosso cálculo de adubação. Bom, você já viu então como que você deve proceder para iniciar a sua adubação. Fez a análise de solo, olhou a necessidade da cultura e aí você vai escolher qual adubo que você vai utilizar. Bom, então vamos continuar com o exemplo do café que a gente já estava fazendo. Então vamos pegar a primeira adubação. 0, 200, 0. Ou seja, para plantio ele precisa de 0 de nitrogênio, 200 de fósforo e 0 de potássio. Vamos pegar o primeiro tipo de adubação, que é a adubação mineral simples, que é utilizando um adubo mineral, seja ele uma ureia, um superfosfato, um cloreto de potássio, qualquer que seja o outro tipo de adubo, tá ok? Então como é que eu faço isso? Bom, eu já sei que o que eu preciso aqui agora é fósforo, certo?
Então eu tenho que achar um adubo que a sua base seja fosfatada, ou seja, que a sua composição química, a maior parte seja fósforo. No Brasil tem vários que podem ser utilizados. Vamos pegar um como exemplo, vamos utilizar aqui o super simples, né? O superfosfato simples, que é um fosfatado, que lá na sua composição ele vai ter aí 18% de fósforo, tá ok? Então dentro do fosfatado eu tenho aí 18% de fósforo. Dentro do superfosfato simples eu tenho 18% de fósforo. Então como é que eu faço esse cálculo? É muito fácil. Veja bem, você precisa de 200 kg de fósforo, certo? E aqui no seu adubo nós temos quanto? 18%. Ou seja, a cada 100 kg eu tenho 18 kg de fósforo. Então veja bem, eu vou fazer uma regra de 3 simples. A cada 100 kg, vou colocar aqui SS, que seria super simples, eu tenho quantos quilos de fósforo? 18 kg. de P2O5. Ou seja, mas como é que eu acho aqui essa porcentagem? Bom, isso aqui é tabelado, tá ok? O adubo próprio ele te dá essa quantidade. Isso é uma média de 18, 19, 20% no máximo. Então o superfosfato simples ele tem 18%. Isso significa que a cada 100 kg de super simples tem 18 kg de fósforo. Mas quantos quilos que eu preciso? 200, certo? Então eu preciso de 200 kg de fósforo. Então eu venho aqui e coloco X. Fazendo uma regra de 3 simples aqui, 200 vezes 100, divide por 18, nós vamos ter aqui o valor, já fiz aqui para poder adiantar, vai dar 1,1111 quilos, né? 1,1 tonelada. Ou seja, em 1 hectare para plantio, eu preciso de 1 tonelada, 1,11 toneladas de superfosfato simples, para poder ter 200 kg de fósforo. Fazendo o sistema inverso, 1.111 quilos eu tenho 200 kg de fósforo, que é o que eu preciso por hectare. Ou seja, essa necessidade aqui é para 1 hectare, ou seja, 200 kg de fósforo por hectare que ela precisa. Então, a cada 1.111 quilos de superfosfato simples por hectare, eu tenho 200 kg, eu vou suprir essa necessidade. Aí você vai dividir se é por cova, por suco, enfim. É assim que eu faço esse cálculo. Vamos pegar um outro exemplo aqui. Adubação de cobertura, que era a outra adubação. A necessidade era 24,050. Essa aqui era a minha necessidade para adubação de cobertura. Vamos fazer um com nitrogênio agora, tá? Então, ureia. Vamos utilizar aqui a ureia. A ureia é o principal adubo nitrogenado do Brasil, principalmente porque ele é mais barato. Tá ok? Ele é um adubo mais barato, ele tem uma concentração de nitrogênio até grande. 100 kg de ureia, nós temos aí 44 kg de nitrogênio, ou seja, 44% de nitrogênio. É muito bom. É lógico que a ureia ela tem algumas particularidades, que é a volatização, que é a perda de nitrogênio que existe, mas nós não vamos considerar isso agora, tudo bem? Então vamos lá. Eu preciso 24 kg de nitrogênio. A minha ureia tem 44 kg de nitrogênio a cada 100 kg de ureia, certo? Então vamos lá, faça a mesma regra. 100 kg de ureia, vou colocar o R só aqui, tá? Tem 44 kg de nitrogênio. Ou seja, a cada 100 kg de ureia tem 44 kg de nitrogênio. Lembra lá onde que eu vejo isso? É o próprio adubo que ele te dá essa quantidade já, ok? Mas eu preciso de 44? Não, eu preciso de quanto? 24, ok? 24 kg de nitrogênio. Fazendo essa regra de 3, 24 vezes 100, divide por 44, x vai ser igual a 54,54 kg de ureia. Ou seja, para a minha adubação de cobertura, para suprir essa necessidade do nitrogênio, é só colocar 55 kg de ureia em 1 hectare. E aí eu vou ter 24 kg de nitrogênio. É assim que a gente faz esse cálculo. O mesmo vale para o potássio. Você pode escolher lá qualquer outro adubo que você quiser. Pode pegar o cloreto de potássio, por exemplo, para poder fazer aí, para suprir a necessidade. O cloreto de potássio ele tem 58%
de potássio na sua composição, e aí você faz esse cálculo e acha aqui a quantidade que você precisa de cloreto de potássio. Então, para fazer cálculo de adubação mineral simples, é assim, é só você utilizar uma regra de 3 que você consegue estar fazendo a necessidade, porque o próprio adubo já te dá a porcentagem daquele nutriente, e é assim que a gente resolve o cálculo de adubação mineral. Ok? Então agora nós vamos para o próximo tipo de adubo, que é a adubação formulada. Ok? Então vamos lá. Vamos lá. Você precisa fazer aí uma recomendação de adubação formulada. Como que eu faço isso? Eu quero utilizar um adubo formulado na minha propriedade. Como que eu faço esse cálculo? Bom, para a gente não enrolar muito, para você entender de forma prática como isso funciona, você precisa de duas informações iniciais. Ok? Eu estou agora descontando a análise de solo, não estou levando em consideração a análise de solo, que é preciso, você tem que ter uma base de interpretação de análise de solo para poder você multiplicar com alguns fatores que são importantes. Mas descontando isso, a gente vai fazer o cálculo direto, tudo bem? Então vamos lá. O que eu preciso saber? A primeira coisa é a necessidade que a planta precisa por hectare. Quanto que aquela planta que você está colocando no solo, que você vai cultivar, ela precisa de nitrogênio, de fósforo e de potássio. Não estou levando em consideração os outros macro e micronutrientes, tudo bem? Nós estamos falando somente de nitrogênio, fósforo e potássio. Então, primeira coisa é saber quanto que aquela planta precisa. Vamos pegar um exemplo. Vamos supor que você vai fazer o plantio de milho. O milho, aqui na nossa região, e aí é importante que você olhe o boletim técnico da sua região, ele tem uma necessidade de aproximadamente 20, 80, 40, se eu não estou enganado. Então vamos lá. Milho, vamos colocar aqui, 20, 80, 40, ou seja, 20 kg de nitrogênio, 80 kg de fósforo e 40 kg de potássio. Isso por hectare. E agora, o que eu faço? Bom, outra coisa que eu preciso saber é quais adubos formulados que eu tenho disponível na minha região, próximo aí, dentro da minha cidade ou próximo, que eu consiga trazer. Então eu preciso listar esses adubos. Não adianta eu querer fazer uma recomendação direta e se naquele município, se aquele produtor não vai ter acesso àquele adubo. Então eu listo os adubos que tem disponível na região. Então eu listei alguns aqui, previamente, para que a gente possa ter uma noção. Isso aqui na minha cidade, isso aqui são os que são mais utilizados, são mais comuns. Então lá, 17, 17, 17, 10, 30, 20, 10, 10, 20, 4, 16, 8, 24, 8, 12, enfim, tem uma imensidão, né? Aqui a gente tem uma disponibilidade muito grande, mas você precisa saber na sua região quais adubos que tem disponível. É só dar uma ligadinha para a loja e pergunta o que você tem disponível aí, né? Mais ou menos nessa proporção. Bom, então eu já sei a necessidade que a planta precisa, também sei os adubos que tem disponível. E agora? Agora a gente faz o cálculo. Existem diversas formas. A forma que eu vou fazer aqui é a forma mais direta que existe. Então, o primeiro passo, eu vou pegar a necessidade da planta e vou dividir todos os números pelo menor número. Quem é o menor número aqui? O 20, certo? Então, eu divido tudo por 20. Para eu achar a proporção desses nutrientes. Então vamos lá, 20 dividido por 20 vai ser igual a 1, ok? 80 dividido por 20, se você pegar lá 80 dividido por 20 vai dar 4. E 40 dividido por 20 vai dar 2. Ou seja, o meu adubo que eu tenho que utilizar para suprir a necessidade dessa, que o milho precisa, tem que ser uma proporção de 1 para 4 para 2. 1 de nitrogênio, 4 de fósforo e 2 de potássio. Essa que é a proporção que eu preciso. Então eu tenho que achar nesses adubos formulados qual que tem a mesma proporção. Então se eu fizer isso daqui, lógico que você vai ter que, só de olhar você já consegue mais ou menos entender qual que, ó, 17, 17, 17 não tem como, né? Ele tá 1 para 1 para 1. Ou seja, eu vou ter que pegar esses adubos formulados e também dividir pelo menor número. Por exemplo, se eu pegar 17, 17, 17 e dividir pelo menor número, tudo é 17, então tem que ser por 17 mesmo. Então, 17 dividido por 17, 1, 1, 1. Então a proporção desse adubo aqui é 1 para 1 para 1. Então ele não serve. E eu vou olhar os outros. Como eu já fiz esse cálculo antes, então eu já sei que o adubo formulado que tem a mesma proporção é esse aqui, ó. 4, 16, 8. Porque se eu dividir 4 dividido por 4, 1. 16 dividido por 4, 4. 8 dividido por 4, 2. Então quer dizer que esse formulado tem a mesma proporção que a necessidade da minha planta.
Então eu sei que é esse adubo que eu tenho que utilizar. Então eu já escolhi o adubo. Agora vai para a parte mais prática. Como então que eu faço o cálculo para recomendar quantos quilogramas ou toneladas desse adubo 4,16,8, desse formulado, que eu vou ter que utilizar por hectare? É muito simples. Então você pega o valor total da sua cultura, que nesse caso é 20, 80, 40, e escolhe um desses três para poder fazer aí a sua divisão. Então se você escolheu o 4, tem que ser o 20 dividido por 4. Se você escolheu o 16, então tem que ser 80 dividido por 16. Se você escolheu o 8, então tem que ser 40 dividido por 8. Então, se você fizer todos esses cálculos, o resultado vai ser o mesmo. E no final a gente multiplica por 100. Vamos entender como funciona. Então, se eu pegar 20 dividido por 4, vai dar 5, né? 5. No final eu pego esse resultado e multiplico por 100. Vezes 100. Ou seja, 500. Quer dizer, então, que por hectare eu vou utilizar 500 kg desse adubo 4,16,8 para suprir a necessidade do milho, que é de 20, 80, 40. Entendeu? Aí se eu fizer com fósforo, vai dar a mesma coisa? Vai. Aqui, ó, 80 dividido por 16 vai dar 5, tá? Faz aí na calculadora. 80 dividido por 16, 5. Vezes 100, 500. 40 dividido por 8, 5. Vezes 100, 500. Então não importa com qual que você fizer, o resultado vai ser o mesmo. Então 500 vezes, que é 500 quilogramas, ok? Deixa eu apagar aqui, ficou 500 quilogramas por hectare de 4,16,8. Então eu já fiz o meu cálculo de adubação de forma bem simples e de forma bem direta. Eu já sei que para suprir a necessidade do milho, que é de 20, 80, 40, é só eu colocar 500 kg por hectare de 4,16,8. Tudo bem? Então é assim que se faz o cálculo de adubação formulada. Tem outras formas? Tem. Tem outras formas, por exemplo, como se você não achar um que tem a mesma proporção, isso a gente vai falando nos demais vídeos, ok? Então espero que você tenha entendido e faça aí novamente, refaça. Se você quiser pegar alguns exemplos e tiver alguma dúvida, coloca aqui embaixo que a gente vai estar te ajudando. Tudo bem? Então, até a próxima!